a Deus por tudo. Mas interessante que tem tudo na terra e o homem está indo em lugar que não tem nada, né? Isso é uma loucura. Nós estamos na Parashá Tetzaveh, ordena, mas também estamos com rumores de guerra, né? Uma guerra até de proporções muito grande. Mas Yeshua falou que nós teríamos guerras e rumores de guerra. Por enquanto é rumor, não é rumor de guerra. Mas nada que não esteja na palavra, né? Está tudo na palavra, porque o Senhor é poderoso. E essa paraxá vai de Êxodo 27, 20 a 30, 10, a Haftará, Ezequiel 43, 10 a 27, e o Berit Hadashá, Nova Aliança, é Marcos 5, 1, 6, 56. Eu não sei vocês, mas quanto mais eu acompanho essas coisas, mais eu vejo que como a palavra de Deus é assertiva, né? Como ela é verdadeira, não é? Quanto mais eu vejo, quanto mais eu ouço notícia, porque eu acompanho, eu vejo como a palavra de Deus é tremenda, né? Se Yeshua falou rumores de guerra e guerra, é porque tem mesmo, né? E agora nós estamos passando por rumores. Nós vamos comentar sobre a porção do Berit Hadashá, mas para que a gente entenda melhor essa porção, nós temos que ver acontecimentos anteriores, né? Yeshua está com o povo e seus discípulos à beira do mar da Galileia. Yeshua ia muito na Galileia, muito no mar da Galileia, lá em Marcos 4, de 1 a 2. Outra vez começou a ensinar à beira do mar, e reuniu-se a ele tão grande multidão, que ele entrou num barco e sentou-se nele sobre o mar, e todo o povo estava em terra junto do mar. Então lhes ensinava muitas coisas por parábolas, e lhes dizia no seu ensino. E Yeshua ensinou a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, a parábola do grão de mostarda. Você conhece todas elas? Mas quando de repente Yeshua diz a seus discípulos em Marcos 4,35, naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. Yeshua estava ensinando e muita coisa ali, ele falou de muitas parábolas, e toda parábola que Yeshua falava tem verdades profundas, não é? Que nós precisamos entender. Mas depois que ele terminou de falar ali as parábolas, ele falou assim: olha, gente, vamos para o outro lado do mar da Galileia, né? Nós precisamos entender, meu irmão, que Yeshua não faz nada, mas absolutamente nada à toa. Nada. Nem o respirar dele é à toa. Amém? Se ele olhou por alguma razão. Se ele falou por alguma razão. Ele queria ir. Então os discípulos afastaram a multidão do barco onde Yeshua e eles estavam e partiram para o outro lado do mar da Galileia, com outros barcos seguindo eles. Veja, em Marcos 4,36, e eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. Saiu um monte de barcos seguindo o barco onde Yeshua estava. Yeshua era famoso, onde ele ia, meu irmão, juntava gente. Eu acho que se nós estivéssemos lá, a gente estava atrás também, né? Arrumava um jeito de seguir ele. Yeshua faz toda a vontade do Pai que está no céu. Ele sempre disse isso, não foi? Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai que está no céu. Logo, não é de se espantar que esta missão de Yeshua era extremamente importante, pois o diabo levantou por meio da natureza uma resistência muito grande contra aqueles barcos, quando eles estavam atravessando o mar da Galileia. Então essa missão devia ser muito
importante. Veja Marcos 4,37. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Imagina uma tempestade no mar. Alguém já passou? Não quero nem passar. Eu já passei na Baía de Guanabara, não sei se é a mesma coisa, mas ondas altas, e aquele barco subia e descia, cheio de gente, não é verdade? Dava até um certo medo. Mas esse aqui, a tempestade era tão forte, tantos ventos, que começou a encher os barcos. Você já passou? Você estava também lá em Búzios. Mas eu estava numa lancha. Ah, sim. Uma tempestade, uma chuva terrível. É horrível. Tempestade em mar é terrível. Você tem que estar muito acostumado, cara, porque é horrível. Então eu posso imaginar como os discípulos estavam. O interessante é que Yeshua aproveitou toda essa confusão para tirar uma soneca. Ele estava dormindo. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas como é que Yeshua dormiu com aquele negócio, sobe, desce, sobe? Porque barco de madeira, já viu? Ele sobe assim na onda e bate, entra a água e ele dormindo. Você dá para imaginar isso, cara? Nós não iríamos dormir, mas ele dormia em paz. Lucas 8:23. Enquanto navegavam, ele adormeceu, nada incomodava ele. E desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Perigavam aqui é no sentido que estava afundando, gente. O negócio estava ficando estreito. Eles estavam nervosos já. Não adianta. Tem gente que diria assim, se eu estivesse lá eu ia ficar tranquilo. Mentira, tu não ia ficar tranquilo. Tu ia ter medo também. Nadar não dava. Só tinha aquele barquinho ali. Se afundasse, afundou. Então, todos nós ficaríamos muito nervosos. Todos nós. Você ficaria com medo, eu ficaria. E eles, os discípulos, estavam com medo e correndo risco de vida, de morrerem afogados. Então, a quem eles foram recorrer? E eu imagino também que eles estavam tirando água de dentro do barco, entra água, tira água, entra barco. Eles olham e Yeshua está dormindo, meu irmão. Pô, qual é do cara? Vamos levantar ele também para ajudar a tirar a água, ué. Senão ele vai morrer. Como é que ele fica dormindo ali? Não é? Você ia ficar até irritado com ele. Porque você no estado nervoso, tirando água, entrando água, você vendo que o barco está indo a pique, olha por lá para frente, o sujeito está dormindo, o que você ia falar? Acorda ele lá também, ué. Não é verdade? Veja em Lucas 8, 24 a 25. Chegando-se a ele, o despertaram dizendo, mestre, estamos perecendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. Que coisa tremenda. Então, lhes perguntou, onde está a vossa fé? A resposta é, caiu na água. Não sobrou fé em ninguém. Olha a pergunta de Yeshua depois que ele repreendeu a tempestade. Onde está a vossa fé? E essa é a pergunta que eu faço a vocês. Onde está a vossa fé? E faço para mim também. Será que já perdemos ela? Ou ela está dentro do nosso coração? Porque a palavra de Deus diz que se creres, verá a glória de Deus. E Yeshua disse, tudo é possível àquele que crê. E Yeshua não repreendeu a tempestade como filho de Deus, mas como filho do homem. Porque ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele, porque ele foi para o Pai é maior que ele. Então, quando ele repreende a tempestade, ele repreende como filho do homem, e a tempestade lhe obedeceu.
Na mesma hora, ele não ficou falando lá, vamos fazer jejum de 7 dias, nada disso, meu irmão. Ele falou aqui da tempestade e ela na mesma hora quietou. Isso é tremendo, né, meu irmão? Isso deve ter sido tremendo. Não acabou a tempestade no barco, não. Acabou a tempestade toda que estava sobre aquele lugar. E ele nos deu autoridade para isso. Eu sei que nós não estamos acostumados com essas coisas, mas nós precisamos meditar nisso, porque ele nos deu autoridade para fazer essas coisas. E o profeta orou e ficou sem chover 3 anos e meio. Nós falamos isso ontem. Que ousadia, hein? Hein, meu irmão? Parou para pensar nisso? Eu vou orar e só vai chover aqui nessa terra depois que eu orar, segundo a minha palavra. Que fé, hein, meu irmão? Deus se agrada. Sabe o que Deus fez? Honrou o profeta. Enquanto o profeta não foi lá e não orou, Deus não fez chover. Por isso que Deus se agrada daqueles que têm fé. Deus se agrada daqueles que são ousados na fé. Lembra Davi? Davi nunca tinha ido à guerra, meu irmão. Menino acostumado a estar perto do pai e da mãe, acostumado a estar nas ovelhas, cuidando das ovelhas do pai, de repente aparece no campo de batalha. Israel estava no campo de batalha contra os filisteus. Exército de um lado, exército do outro. Chega aquele menino de 17 anos, com queijo, para dar para os irmãos. O pessoal não gosta, nem os irmãos dele gostaram da chegada dele. E no meio daquela tensão toda, ele assume aquilo e vai brigar contra aquele gigante, meu irmão. Deus se agrada. É homem de fé. E Deus quer que nós sejamos assim, homens e mulheres de fé. Muitas das vezes nós estamos presos em problemas porque nós não temos fé. Muitas das vezes nós estamos acuados porque nós não temos fé. Muitas vezes a tua esperança vai embora, o teu coração entristece porque nós não temos fé. Dia desse eu estava meditando. Daniel orou 21 dias porque os demônios estavam segurando a ordem de Deus lá para ele. Os demônios segurando, ele teve que orar e jejuar. Mas na nova aliança está escrito assim, que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Yeshua HaMashiach. Ou seja, o demônio não pode nem parar a bênção que vem sobre nossas vidas, não pode parar a ordem que Deus deu sobre nossas vidas, porque Ele está fazendo por meio de Yeshua. Amém. Você só não recebe se não tiver fé. Não é porque um demônio parou, não, agora não pode mais. É porque você não creu. E quem crê faz loucura. Faz loucura, meu irmão. Imagina você lá em Jericó, aquela muralha imensa. Você está lá em cima da muralha, vê Israel rodando a cidade. O que você ia falar? Tudo maluco lá. Só que no último dia dá 7 voltas e começa a gritar e toca o chofar. Loucos. Mas eles obedeceram. Sabe o que aconteceu? Ruiu a muralha. Meu irmão, se você crê, qualquer coisa que estiver te impedindo vai ruir em nome de Yeshua. Amém. Porque assim foi. Yeshua simplesmente levantou e repreendeu a tempestade. Será que a tempestade tem ouvido, gente? Deve ter, né? Pois é, ela escutou e parou na mesma hora, ela nem questionou. Falou, não, mas vou dar uma soprada aqui. Não, senhora, pode sair. E deve ter aquietado tudo, o mar aquietou. Aquilo foi chocante. Ninguém tinha visto aquilo.
Olha que coisa tremenda. Mas era para Israel se espantar com isso? O profeta já não tinha feito isso, já não impediu chuva e depois mandou chover? Como é que Israel perdeu todas essas coisas? Será que nós, igreja, perderemos também? Ou agiremos com fé? Yeshua perguntou: onde está a fé de vocês? Ele está falando como homem. Ele está se comparando a nós, porque ele é homem, nascido de mulher, debaixo da lei. E ele falou: para a chuva, e a chuva parou. Tremendo isso. E foi tão impactante que eles ficaram até atemorizados. Ficaram com medo, cara. Que coisa é essa? Que cara é? Quem é ele? Quem é esse homem? Ó, eles admiravam-se dizendo uns aos outros: quem, pois, é este? Eles estavam andando com ele já há muito tempo, mas eles ficaram impactados com aquilo. Quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Que coisa, é o Filho do Homem, nascido de mulher, debaixo da lei. É o Filho de Deus que largou a sua glória. Ele não fez isso com a sua glória, porque a Bíblia diz que ele largou a glória dele no céu. Ele fez isso como Filho do Homem. Porque com o Filho de Deus toda a glória, aí é mole. Mas ele fez como Filho do Homem. O homem chegou com um filho, e quando o filho chegou perto de Yeshua, endemoniou, caiu, e ficou se debatendo no chão, e o pai falou para Yeshua assim: Senhor, se tu pode me ajudar. Yeshua questionou ele, falando: se posso? Tudo é possível àquele que crê. Meu irmão, essa palavra é tremenda, hein? A gente tem envergonhado, não fica? Porque ele disse: tudo é possível àquele que crê. E aí o pai do menino falou assim: então tem misericórdia, porque eu não creio. Ajuda-me na minha incredulidade. E aí Yeshua expulsou o demônio daquele menino. Quem teve fé aí? Yeshua, meu irmão. Ele expulsou como Filho do Homem. Nós precisamos compreender a obra do Filho de Deus na terra, porque ele disse que nós faríamos obras maiores do que a dele. Nós não vamos fazer obras com poder, a gente quer ver maravilhas. Não, meu irmão, nós temos que crer que Deus vai fazer as maravilhas, e Ele faz. Se você tomar a frente, Ele derruba o gigante, porque Ele quer pessoas que creem, porque homem sem fé não agrada a Deus. Você pode fazer tudo na tua vida, mas se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Está cheio de pessoas dentro da igreja, a igreja está inchada, mas pessoas que não creem, pessoas religiosas, pessoas que não vivem pela fé. Quando o Senhor me trouxe do mundo, eu escutei muito dentro da igreja: quem vive pela fé? Eu não trabalho, eu vivo pela fé. Olha só, isso é ignorância, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não trabalha, você tem que viver pela fé. Se você trabalha, você tem que viver pela fé. Imagina se viver pela fé era não trabalhar, meu irmão, secularmente. Imagina, então todo mundo que trabalha estava condenado, não vivia pela fé. Não tem nada a ver, meu irmão, trabalhar ou não trabalhar com viver pela fé. Se você trabalha o dia inteiro, o Senhor quer que você viva pela fé.
Se você não trabalha, mas trabalha para o Senhor, Ele quer que você viva pela fé. Amém. É assim que é. Aqueles homens ficaram impactados. E tem uma coisa, se Yeshua disse que ele ia para o outro lado, cumprir a vontade de Deus, você acha que aquele barco iria afundar? Claro. Meu irmão, o mar podia virar, mas aquele barco chegava onde Yeshua queria. Mesmo que Yeshua não acordasse. Meu irmão, eu queria que eles não tivessem acordado Yeshua. Aquele barco ia chegar do mesmo jeito lá naquele lugar, porque ele disse que iria para lá. Ele tinha uma missão lá do outro lado, e ninguém pode impedir a missão dele nesta terra. Amém. Mas coube que eles acordassem para ele fazer essa maravilha. Mas se ele não acordasse, ele chegava lá. Ninguém poderia afundar aquele barco. Porque se Yeshua diz que queria ir até o outro lado do mar, não existe força de demônio, de homem, de ninguém que possa impedi-lo de chegar no seu objetivo. Não tem como, meu irmão. Então, eles chegaram. Foi bonito, mas mesmo que não tivessem acordado ele, eles chegariam lá sem sombra de dúvida nenhuma. E provavelmente nenhum dos barcos iam afundar. Ia ficar aquela loucura toda. E Yeshua ia acordar, você não está enjoado? Não, eu não. Ia embora, ia fazer a obra dele. Veja em Marcos 5:1. Chegaram então do outro lado do mar, a terra dos Gerazenos. Muitos tem Bíblia que põe Gadareno. Yeshua está chegando em uma região chamada de Decápolis. Já ouviu isso? E Decápolis, ela era composta por 10 cidades. Chamada na época de Damasco, Filadélfia. Está vendo como esse nome Filadélfia antigo? Não é? Filadélfia, Rafaná, Citópolis, Betz, que era também chamada Betseá, Gadara, Ipos, Dion, Pela, Gerasa e Canatá. São essas 10 cidades que eram chamadas de Decápolis. Deca, 10, polis, cidade. Tá bom? Por isso que é Decápolis. O interessante é que Yeshua esteve muito tempo usando o barco como uma espécie de púlpito. A gente poderia até dizer, né? Porque eles botaram ele dentro do barco, afastaram o barco, porque era muita gente, e ele ficou ali naquele barco, como se fosse um púlpito, né? Falando, né? Púlpito assim, só para a gente ter ideia, né? Porque não era um púlpito. Porém, quando Yeshua chega na praia de Gadara, ele sai do barco. Agora, ele não pode só falar, agora ele tem que ir guerrear, agora ele tem que pisar na terra. Ele pisa a terra de Gadara. Existem pessoas que para serem alcançadas, meu irmão, precisamos ir até elas. Existem umas que você fala, existem outras que você tem que ir até ela. Yeshua sabe disso. E essa obra que Deus mandou Yeshua fazer, ele foi até aquele homem. Veja em Marcos 5, de 2 a 3. E logo que Yeshua saiu do barco, lhe veio ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Meu irmão, aquele homem era endemoniado. Para o ser humano ele era louco. Então vamos prender ele, mas ele arrebentava as correntes. E eram correntes de ferro bruto. Não é corrente que compra na lojinha ali, não. Era de ferro bruto. E os demônios arrancavam aquilo dele. E ele ficava nu, correndo de um lado para o outro, como um louco.
mas era endemoniado. Yeshua, meu irmão, é tremendo. Ele vem a Gadara exatamente por causa deste homem. Tu crê? Você acha que ele foi lá por um acaso? Hein? E os demônios sabem disso, os demônios vão falar. Ele não vai ali por um acaso, ele vai no endereço certo. Deus queria aquele homem, Deus queria libertar aquele homem por meio de seu filho. Aquilo ali já era marcado por Deus, era um dia marcado, uma hora marcada, um tempo marcado para a libertação daquela vida. Por isso, meu irmão, Deus marcou uma hora para cada um de nós. Tem hora marcada para todos. O Senhor não foi por um acaso para lá. A palavra de Deus diz que ninguém vem a Yeshua se não for trazido pelo Pai. Então tem muita gente que pensa que foram os demônios que levaram ele. Não foi, foi o próprio Pai que levou aquele homem até o seu filho para que aqueles demônios fossem retirados daquela vida. Olha o que está escrito em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se não fosse Deus, aquele endemoniado fugiria. Os demônios correriam de Yeshua. Não ficariam ali. Mas é Deus que traz aquele homem até o seu filho. Veja também João 6,65. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não for concedido, meu irmão. Você acha que demônio ia levar o homem para se prostrar diante do Filho de Deus? Yeshua ia tocar ali naquela terra, aquele homem ia sair correndo para outro lugar. Mas Deus pegou aquele homem e o trouxe até o seu filho. Que coisa maravilhosa. Veja que grande honra nós temos, meu irmão. Se chegamos a Yeshua, é porque o Pai nos trouxe até Ele. Você não chegou a Yeshua porque você é um cara inteligente, culto, sabedor de tudo, inteligentão, bom, sei lá, toma decisões boas, não é nada disso. Você só foi a Yeshua porque Deus apontou você lá do céu. Ele apontou o cetro. Lembra a Esther esperando que o cetro fosse apontado para ela, para que o rei fosse favorável a ela? Deus olhou para você lá do céu e falou: Ei! Quando Deus faz isso, ninguém te impede de chegar a Yeshua. Ninguém. Ah, Rafael, o demônio me ameaçou. Problema dele. Ele não pode nos impedir de chegarmos ao Filho, se o Pai apontou para nós. Eu até acredito que ele fala lá na sala do trono o nome nosso. E ecoa, quando ele fala, os anjos, opa, já fica ligado. Ó, mais um. Tem um texto bíblico que diz que até tem festa no céu, né? Mais um. E aí os anjos já ficam ligadão. Aí, ó, manda 6 anjos lá para guardar. Não sei o que, manda, entendeu? Já fica uma agitação tremenda por causa daquela vida que o santo de Jacó apontou. Então você não chegou a Cristo por um acaso, não. Seu nome foi mencionado lá no céu, meu irmão. O nome deste homem foi mencionado pelo Pai que está lá no céu. Eu nem sei o nome desse homem, a Bíblia não fala o nome dele, mas Deus sabe o nome dele. Sabe por quê? O nome dele também foi escrito no livro da vida, meu irmão. Foi escrito no livro da vida, Rafael, mas quem é ele? Eu não sei, você não sabe, e não precisamos saber. Sabe por quê? Quando estivermos na salvação, nós o encontraremos. Aí você vai conhecer ele agora, não pelo nome de homem, mas pelo nome que Deus deu a ele. Amém, meu irmão? Yeshua foi buscar quem Deus enviou para ele. Não foram os demônios que o levaram, este homem, até Yeshua, e sim o próprio Pai. Provavelmente deve ter sido o caminho mais duro que este homem andou, porque os demônios estavam indo forçados mesmo. Deus mandou.
Não tem jeito, Deus mandou, acabou, meu irmão. Ah, Rafael, mas o diabo, não sei quem, que é o anjo poderoso, não quer problema dele, meu irmão. Porque Deus está acima de tudo, seja demônio, seja anjo. Não tem força. Aleluia. Glória a Deus. Que se compara à força do nosso Deus. Se os anjos não podem, imagina nós que somos pó e cinza, né, meu irmão? Hein? Por isso que eu digo que a Bíblia diz: terrível é cair na mão de Deus Todo-Poderoso. Não vai contra Deus que faz mal para a sua saúde, meu irmão. Você pode até ter o melhor plano de saúde da terra, não vai adiantar. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Olha que coisa, pois os demônios tentavam impedir que ele chegasse em Yeshua. Deve ter sido uma guerra. Deve ter sido uma guerra dentro daquele homem. Naquela época, sepulcro, meu irmão, era um lugar onde tinha buracos em rocha, onde viviam leprosos, lunáticos, e eram também sepultados mortos dentro dos buracos na rocha, e tampados com pedra. O problema não são os mortos. Morto não tem problema, né, meu irmão? Só o cheiro. Mas sim aquele homem que vivo os demônios pegaram e o levaram direto para o fim da sua vida num sepulcro. Entendeu? Eles pegaram aquele homem, encheram ele, pegaram ele e tiraram ele da sua vida e o colocaram já no final, dentro do sepulcro. Olha que esses demônios são terríveis. Entendeu? Coitado desse homem. Pegaram ele na flor da vida e já levaram para o fim. Mas está chegando naquele lugar em Gadara, aquele que tem poder de tirar do sepulcro e da vida, e vida em abundância. Não importa se o demônio levou para o sepulcro, porque Yeshua diz: sai, e a pessoa tem que sair para a glória de Deus. E ele veio tirar esse homem também do sepulcro, como irá tirar Lázaro, porque esse homem estava vivendo no sepulcro, em vida, ou seja, o diabo lançou ele no final da vida dele, mas o Senhor é poderoso para arrancá-lo da mão do diabo e trazer ele para a vida. Então, aquele que tem poder de tirar o sepulcro chegou ali. E olha como este homem andava em Marcos 5, de 4 a 5. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia domar. E sempre, de dia e de noite, andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Quem já viu pessoas que se ferem a si mesmo? Isso é demônio mesmo. Já viu? Tem pessoa que faz isso, fica se ferindo. Isso é demônio. Ele se feria com a rocha. É claro, se você for contra a rocha, você vai se dar mal, não é verdade? Vai se ferir. Yeshua veio mostrar a ele que com a rocha nós abrigamos nela e não somos feridos por ela. Amém? A rocha que é Yeshua. Ela foi protegê-lo. Os demônios o fizeram ir contra a rocha, mas agora a rocha está diante deles. Olha o que acontece em Marcos 5, 6. Vendo, pois, de longe a Yeshua, correu e adorou. Quem estava adorando Yeshua? O homem ou os demônios? Os demônios. Aquele homem não tinha consciência. Os demônios têm que adorar Yeshua. Os demônios estão nos ouvindo, não fica com medo não, porque eles têm que se prostrar diante do Filho de Deus. Os anjos, os demônios, os homens, todos nos prostraremos diante do Filho de Deus. Pode ter força, poder, pode ter o que for. Gente, se até um endemoniado adorou Yeshua, o Filho de Deus, como que tem gente nas igrejas atuais que não conseguem dar um glória a Deus
não consegue adorar ou glorificar o Filho de Deus com cânticos de alegria. Meu irmão, você tem que ter gozo e alegria. Tem gente que fala que não pode adorar o Filho. Tem que adorar o Filho, sim. Aquele que não tem o Filho também não tem o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai. Lembra do leproso que se prostrou diante do Filho de Deus e o adorou e disse para ele: se tu quiser, eu serei limpo. E Yeshua olhou para ele, tocou nele e falou: eu quero. Eu quero. Yeshua quer te libertar, Yeshua quer te curar, Yeshua quer te dar vida e vida em abundância, Yeshua quer te salvar. Não existe quem Yeshua não quer curar da lepra, do pecado. Não existe. Ele quer você limpo em nome dele. Mas uma coisa você precisa prestar atenção: o homem veio e o adorou, porém ninguém engana a Yeshua, meu irmão. O homem veio adorá-lo, porém Yeshua não é refém de adoração. Se tem alguma coisa em você que não é de Deus, Yeshua vai expulsar. Não é porque adorou que Yeshua falou assim: tá tudo bem. Não é? Me adorou, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Olha aí, ó. Pois Yeshua olha dentro de nós. Se fosse nós, de longe nós íamos dizer: olha como ele adora Yeshua. Mas Yeshua está olhando lá dentro. Quem está fazendo isso? Não é? Yeshua não é pego desprevenido. Pois Yeshua olha lá dentro. No exterior pode estar adorando, mas e o interior? O interior está cheio de demônio. Ó. A alma daquele homem devia estar torcida, a alma daquele homem devia estar cheio de angústia, a mente daquele homem devia estar perturbada, porque tinha demônio falando constantemente em sua mente e mexendo em suas emoções. Yeshua olhou e viu. Nós olhamos e amarramos ele. Yeshua vê e o liberta. Aleluia. O homem amarra, porque o homem só vê o exterior. O Filho de Deus olha o interior, meu irmão. A verdade daquele homem, ele estava ali se prostrando. Às vezes os discípulos disseram: olha que bonito, que legal. Mas eles não estavam a nível que Yeshua estava olhando no interior daquele homem, cheio de demônio. Você pode imaginar a alma daquele homem, a angústia que ele vivia? Dormia, acordava, os demônios começam mexer nas emoções. Ele gritava porque ele não devia suportar aquilo e não tinha como se livrar daquilo. Ele dormia, acordava e continuava do mesmo jeito. Ele não tinha mais esperança de ser livre daquilo. Ele devia ter o desejo até de morrer porque não aguentava mais aquilo. Olha que coisa. Veja o que Yeshua diz aos escribas e fariseus em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócrita, porque sois semelhante ao sepulcro caiado, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Aquele homem no interior dele só tinha imundícia. Você pode estar sorrindo por fora, porém por dentro cheio de tristeza. Quantas pessoas não estão assim? Ri para todo mundo, mas no fundo nem crê lá no coração. São pessoas que precisam de libertação, porque elas não expressam a verdade do que tem dentro do seu coração. Elas vivem como se fossem atores, não é verdade? Como atores, porque dentro está de um jeito, mas de fora está sorrindo para todo mundo. Não é assim que acontece? A igreja tem gente assim, meu irmão. Tem que ter cuidado, porque isso é perigoso.
Você pode estar sorrindo por fora, porém por dentro cheio de tristeza. E Yeshua sabe exatamente o que tem dentro de nós. Depois, o que acontece é no mínimo interessante. Veja em Marcos 5:7. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo? Yeshua, filho do Deus Altíssimo, prostrado diante dele: conjuro-te por Deus que não me atormentes. Estava atormentando o homem, mas não queria ser atormentado? Engraçadinho. Os demônios estão furiosos, pois eles são obrigados a obedecer ao Filho de Deus. Não tem jeito, não tem saída, não tem solução para eles. Se o Filho mandou sair, tem que sair. E Ele nos concedeu essa autoridade. Ele falou: eu vos dou autoridade para pisar toda a obra do mal, serpentes e escorpiões, para curar os enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios. E nenhum mal lhes acometerá. Não tem retaliação, como as pessoas ficam falando, porque o diabo não tem autoridade maior do que a do Filho de Deus. O diabo tem 2 chifres, mas Yeshua tem 7 para a glória de Deus. Porque toda a autoridade do céu e da terra foi entregue em suas mãos. E Ele nos concedeu autoridade. E nós precisamos aprender, ou voltar a aprender isso, para a glória de Deus. E a fúria vem porque Yeshua já de pronto tinha ordenado que o espírito imundo, e no singular, saísse daquele homem escolhido por Deus. E nós não tínhamos visto Deus escolher ele, mas Deus escolheu. Então Yeshua já chegou mandando o demônio embora. Marcos 5:8. Pois Yeshua lhes dizia: sai desse homem, espírito imundo. Yeshua já começou mandando sair. Não sei se vocês sabiam que na antiguidade a pessoa que fazia exorcismo, né, expulsava demônio, para expulsar demônio, tinha que chamar cada um por seu nome. A igreja tem repetido isso. Isso é errado. A igreja tem repetido isso. Qual é o teu nome? É tanto. Sai. Qual é o seu nome? É tanto. Aí você não aguenta. Isso é erro. Então Yeshua pergunta qual o nome daqueles demônios. Ele pergunta. Olha a resposta deles em Marcos 5:9. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, porque somos muito. Ó, meu irmão, imagina uma legião. Sabe quantos soldados tinham? 6.000. Então esse homem tinha 6.000 demônios dentro dele. A potestade queria que Yeshua chamasse nome a nome para expulsar um de cada vez. Você imagina, 6.000. Fulano de tal, sai fulano de tal. Fulano de tal, sai fulano de... Meu irmão, para pensar. Yeshua não caiu nessa não, que a igreja está caindo. Yeshua não está preocupado se tem 6, se tem 1, se tem 2. Ele mandou sair. Glória a Deus, é verdade. E chamou de espírito imundo. Olha aí, ó. Imagina chamar o nome de 6.000 demônios. E demônio fala a verdade? Não. Aí você pergunta: qual é o seu nome? Ele fala: eu sou tal. Ele não é. Ele é mentiroso. Deu para entender, meu irmão? Como a gente tem que ficar ligado que a igreja está sem amadurecimento, não é? Então, a potestade queria que Yeshua chamasse nome a nome para expulsar um de cada vez. Só que diante deles está aquele que o nome está sobre todo nome. O nome dele está sobre todo nome, não importa quem seja. Veja em Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Então não importa se tem 6.000 nomes ali.
Pouco importa isso, o nome de Yeshua está sobre eles, então sai, e eles têm que sair. Não importa qual o nome da potestade maligna, se é legião ou qualquer outro nome, nem importa a quantidade, por Yeshua e em nome de Yeshua, eles têm que sair, não tem jeito. E a ordem de Yeshua foi no singular. Então os demônios, visto que a ordem por Yeshua já foi dada e eles têm que sair, fazem um pedido a Yeshua em Marcos 5,10 e rogavam-lhe muito que não os enviasse para fora da região. Olha aí, ó. Demônio trabalha a região, meu irmão. Nessa região aqui não tem mais, porque Yeshua é o Senhor deste lugar. Amém? Ele é Senhor e a luz dele tem iluminado todo este lugar. Eu vi espiritualmente, então nessa região não tem mais. Mas em toda a terra eles ficam alocando regiões e trabalham naquela região. Você já viu que às vezes tem cidade que todo mundo tem um hábito ruim? Quem já viu, já percebeu isso? Isso vem das potestades malignas. Amém? Já viu o carnaval no Rio aí, como é que é? Hein? Prostituição generalizada? Isso é demônio. E a região toda é assim. Essa é a imagem do Brasil para o estrangeiro. Para o estrangeiro. Olha aí, ó. De prostitutas. Você já viu também onde tem um mendigo que quando ele sai, outro logo chega? Chega, é isso aí. Então, gente, a gente precisa amadurecer. Esse negócio de igreja ficar falando, qual é o teu nome? Meu nome é fulano, sai fulano, agora chama o chefe. Meu irmão, isso é coisa de exorcista sem conhecer a verdade. Eles não sabem o que estão fazendo. O que Yeshua manda é sair. E tem que sair, não tem nem que ter papo, nem assunto nenhum. Estão pecando contra Deus, porque na nossa boca não pode falar isso. Pois é, e fica falando o nome. Amém? Então, tem que amadurecer. Veja, demônio atua por região. Cada região tem potestade atuando. Em Lucas é relatado também que os demônios temiam que Yeshua os mandasse para o abismo. Veja Lucas 8,31. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Eles estavam com medo de Yeshua os lançar lá num local chamado Tártaro, onde tem demônio terrível preso. E os demônios lá são até pior que esses que estão aí. Por isso que eles tiveram medo de ser lançado lá. Mas aí estava perturbando o moço aqui, vai ser perturbado lá embaixo, pelos piores. Não é? Então veja em Lucas 8,31, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. Eles estavam com medo de Yeshua os lançar no Tártaro, uma região onde tem anjos terríveis presos, anjos que pecaram contra Deus. Veja em 2 Pedro 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas os lançou no Tártaro e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. Eles estavam com medo de ir para lá. Deu para entender, meu irmão, como nós precisamos aprender muito? Como nós não sabemos quase nada? Tá vendo aí, ó? Onde o diabo será futuramente lançado. Tem gente dentro da igreja que pensa que lá é onde está o trono do diabo e o céu é onde está o trono de Deus. Isso está certo, o trono de Deus está no céu mesmo. Mas o diabo não tem trono lá não, meu irmão. Lá é lugar de prisão. Aonde está o trono do diabo? Na terra, por enquanto ele não é príncipe desse mundo, Jesus não falou? Então está aqui na terra. Mas ele será futuramente lançado no abismo. Amém? Glória a Deus por isso, Senhor. Que chegue esse dia para a glória do seu nome. Apocalipse 20, versículo 3. Lançou no abismo, ó, é no Tártaro, aonde já tem anjo preso, o qual fechou e selou sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Como havia porcos pastando na região, então em desespero, eles rogam a Yeshua que os deixe ir para os porcos.
Veja em Marcos 5, 11, 12. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe, pois, os demônios, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. A gente se espanta, né? Você sabe que a Bíblia insiste: porco é animal imundo. Não é à toa. Amém, meu irmão? Não é à toa. Então Yeshua lhes permite. E isso é motivo de muitas discussões. Não sei se vocês já ouviram falar. Eu nem gosto de discutir isso, mas já ouvi muito. Muitos dizem que Yeshua atendeu ao pedido dos demônios. Muitos também dizem que Yeshua permitiu porque os porcos são animais imundos. Uma razão é essa. E são mesmos. Porém, nessa região tinha poucos judeus, em Decápolis. A maioria dos habitantes eram gregos ou romanos, por isso criavam porcos. Veja em Marcos 5,13. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro no mar, onde todos se afogaram. Eles mataram 2.000 porcos. Fiz uma conta. Eu gosto dessas coisas. Gente, uma legião tem 6.000 demônios. Entrou numa manada que tinha 2.000 porcos. Então, se fizermos uma conta simples, um homem, dividindo 6.000 por 2.000, né? Dão 3 demônios por porco. Hã? Pois é. Dão 3 demônios por cada um porco. Presta atenção, meu irmão. Um homem suportou por quase toda a sua vida 6.000 demônios. Hã? Pois é. Mas suportou aquilo, né? E uma manada de porco não suportou nem por um instante aquela legião. Os porcos não suportavam. Se lançaram no mar. Definitivamente, Deus sustentou a vida daquele homem até Yeshua chegar. Porque senão talvez ele não aguentaria. Meu irmão, Deus tinha uma hora marcada com aquele homem. Nós não sabemos porquê, mas Deus tinha uma hora marcada com aquele homem. Porque 6.000 demônios perturbando a mente, a alma dele, deve ter sido terrível. Deus definitivamente sustentou a vida daquele homem. Eu não tenho dúvida disso. Rafael, está escrito isso? Não. Mas, meu irmão, como que um homem vai suportar isso? Só Deus para guardar. E eu tenho certeza que Deus guardou esse homem. Ninguém fala desse homem. Ninguém fala. Mas eu vou falar, meu irmão. Porque é impressionante a obra que o Senhor fez na vida desse homem. Presta atenção. Deus realmente tinha uma hora marcada com ele. Por isso enviou Yeshua lá. Creio que a manada de porcos correu em direção ao mar, à água, pois, para pensar, a água traz alívio. Então os porcos deviam ter corrido para a água para buscar alívio, por causa daqueles demônios que entraram neles. Quando estamos cansados ou estressados, nós buscamos a água, é ou não é? Vou lavar a água, vou tomar um banho, não é? A gente não faz isso? Porém, aquela água ali não trouxe alívio para eles, morreu. Mas eu acho que eles correram por causa disso. Essa água levou eles à morte. A água que traz vida está naquele que expulsou os demônios, viu, meu irmão? Está nele, em João 4,10. Respondeu-lhe Yeshua: se tivéssemos conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe teria pedido e ele te haveria dado água viva. Como eu disse anteriormente, muitos dizem que Yeshua atendeu o pedido dos demônios. Na verdade, Yeshua não fez isso. Ele usou a manada de porcos também de estratégia. Porque, para pensar, quem viu
os demônios saírem? Ninguém, só Yeshua, né? Mas quando eles entraram nos porcos, eles testemunharam a libertação daquele homem. Aleluia. Deus sabe como faz as coisas. Deu para entender? Aquele homem era conhecido na região como endemoniado. Isso foi uma estratégia. Ele era como um ponto de referência. Cuidado com aquele endemoniado ali na rua. Para pensar, você com a sua filha indo para a escola. Cuidado que tem um endemoniado lá no sepulcro, que ele pula para fora, começa a gritar. Você não ia falar isso? Sem dúvida. Pois é, então Deus usou de estratégia. Ele era conhecido, ele era até um ponto de referência. Então Yeshua usou os porcos como ponto de referência para que todos vissem que os demônios verdadeiramente saíram daquele homem e foram para aquela manada de porcos. Foi físico a coisa. Eles viram aquilo. Yeshua sabe que aquilo irá criar um alvoroço em Decápolis e irá se espalhar rapidamente por toda a região. Telefone sem fio, meu irmão. Aconteceu aquilo. 2.000, meu irmão, a empresa faliu, né? 2.000 porcos pulando no mar e morrendo, faliu a empresa do cara, meu irmão. Então aquilo correu Decápolis. Não precisava nem de jornal, meu irmão. Aquilo, na mesma hora, deve ter espalhado para tudo quanto é canto. E você sabe que aumenta e diminui também, né? Notícia de boca em boca vai assim, né? Aumenta, diminui, aumenta. Nunca está no equilíbrio, né? Ou aumenta ou diminui, ou aumenta ou diminui. Um vai dizer que saiu voando, que não sei o quê. O outro vai dizer, olha, não sei não, hein? Não sei se aquilo foi verdade não. Acho que alguém correu atrás daqueles porcos. Tá entendendo como é que vai, gente? Vai assim, igual onda. Cada um diminui ou aumenta. Yeshua sabe que aquilo irá criar um alvoroço. E é exatamente isso que aconteceu. Veja em Marcos 5, versículo 14. Nisso fugiram aqueles que os apacentavam. Ah, meu irmão, notícia fresquinha. Saiu todo mundo correndo lá, ó. E o anunciaram na cidade aí, ó. Notícia para 2 meses, não é? Primeira página do jornal. Um moço vem, expulsa o demônio, os demônios vão para os porcos se suicidam. Tchan, 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 tchan. Então, meu irmão, chegando, nisso fugiram aqueles que o apacentavam e o anunciaram na cidade, ó. Começou. E nos campos, foi até para os campos. E muitos foram ver o que era aquilo que tinha acontecido. A coisa espalhou rápido, meu irmão. Se virava um caminhão na estrada ali, o que acontece? Eu não sei nem como chega tanta gente. Eu vim às vezes de Resende para o Rio, tombava um caminhão ali na estrada de carne, meu irmão, saía gente de buraco que eu nunca imaginava que morava gente. Como é que isso espalha? Melhor que internet, meu irmão, eu acho. Porque um vê, daqui a pouco a região inteira está ali roubando carne. Eu vi muito isso. Então espalha rápido mesmo. Com essa estratégia, Yeshua causou um grande reboliço naquela região. A população então ficou agitada, alvoroçada, e foi ver o que estava acontecendo. E olha o que ela encontrou. Marcos 5,15. Chegando-se a Yeshua, viram um endemoniado, o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo. E aí todo mundo tremeu de medo. Ficaram com medo. Porque aquele homem era conhecido em toda a região como endemoniado. Todo mundo tinha medo, prendiam e eles saltavam. E agora eles veem aquele homem vestido, de banho tomado, com tênis Adidas, cheirosinho, do lado de Yeshua. Você imagina, gente, que impacto aquilo não provocou naquela região? Um impacto tremendo, meu irmão. É porque às vezes a gente lê
passa superficialmente, mas você tem que parar para pensar. São homens como nós. Estamos acostumados a ver aquele homem, aqui tem um assim. E nós queremos profetizar sobre a vida dele, em nome de Yeshua, que ele será liberto, porque todo mundo sabe que ele é louco e ele fica gritando e correndo pela rua. E um dia Nenel desceu, tinha um rapaz orando por ele, e nós cremos que Yeshua há de libertá-lo. Amém. E nós vamos vê-lo bem vestido e bonito, no siso, vamos dizer assim, completamente normal, em juízo. Presta atenção em uma coisa: Yeshua libertou, mas foram os homens que o vestiram. Tem sempre o trabalho do homem, né? Yeshua veio e libertou, não foi Yeshua que foi vestido, os homens o vestiram. Então a notícia ocorreu. E sabe o que eles contam uns para os outros? Exatamente a questão que os demônios saíram do homem e foram para a manada de porco. Veja em Marcos 5,16. E os que tinham visto aquilo contaram-lhes como havia acontecido ao endemoniado e acerca dos porcos. Eles ficaram chocados com os porcos, meu irmão. Eles, ao invés de agradecerem a libertação, eles acabaram querendo que Yeshua saísse daquele lugar, meu irmão. Olha que coisa louca. Isso é louco. Isso para mim é uma loucura. Eu olhar aquele homem são e eu falar para Yeshua sair de lá, eu acho que eu ia convidar Yeshua para ir para minha casa. Vem para minha casa, meu Senhor. Não é? Eles, ao invés de agradecerem, foram pedir para Yeshua sair. Marcos 5,17. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. Olha que loucura. Como o homem está perdido. Yeshua não é sentimental. Yeshua não ficou zangado com isso. Você viu Yeshua depois falando no ministério dele: poxa, estou tão zangado com o pessoal de Gadara, eu fiz tudo de bom para eles e eles me mandaram embora. Yeshua não é sentimental, meu irmão. Yeshua não fica triste, nem fica dizendo: vocês são ingratos. Simplesmente Yeshua se retira da região. Ele imediatamente vai para o barco e um homem liberto quer segui-lo. Você nota que Yeshua nem discute. Não, eu vou ficar assim. Pô, vocês não prestam. Vocês são isso, vocês são aquilo. Olha o que eu fiz. A gente não faz isso? Sim. Mas Yeshua não é com nós. Graças a Deus. Ele nem zangado ficou. Ele apenas, eles mandaram sair, ele se retirou. E o moço liberto foi atrás dele. Marcos 5,18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Queria segui-lo. Porém, Yeshua não permitiu. Tremendo. Veja em Marcos 5,19. Yeshua, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Presta atenção no que eu vou te dizer. Esse homem foi o primeiro evangelista na história do Berit Hadashah. Ninguém fala dele. Ele foi o primeiro. Yeshua nem tinha terminado a obra. Yeshua nem tinha preparado Pedro. Yeshua nem tinha preparado os 12. Paulo nem imaginava. Paulo estava querendo dar um cascudo em Yeshua. Brigava se visse ele. Falava mal dele, mas esse homem de Decápolis já tinha sido preparado pelo próprio Deus em Yeshua para ser um dos maiores evangelistas que já existiram. Saiu daquele estado de sepulcro e veio para o reino da luz do Filho de Deus. Yeshua plantou naquela região um senhor evangelista. Eu posso imaginar aquele homem chegando em casa, são,
o impacto que não causou em toda a sua família. E depois o impacto que não causou os seus vizinhos. E o impacto que não causou os seus parentes distantes. E como não se propagou o nome do Filho de Deus por causa desse homem. Será que nós poderíamos chamar ele de apóstolo? Não sei. Mas que ele foi um evangelista, ele foi. Ele foi, meu irmão, primeiro evangelista do Berit Hadashah, em Decápolis, uma região de gregos e romanos. Olha como Deus ama os homens, meu Deus, olha, talvez ele não tenha escrito nada, meu irmão, mas talvez muitos se converteram por meio da vida dele. Quantos romanos, gregos daquela região? E foi antes da morte e da ressurreição de Yeshua, muito antes até de todos os discípulos judeus saírem anunciando a boa nova. Ele foi o primeiro a anunciar a boa nova. Em Decápolis, numa região onde devia ter judeu, mas poucos judeus. E ele não era um judeu. Que coisa, né? Muito antes até do apóstolo Paulo. Não estamos diminuindo nenhum deles, mas ele foi antes, não foi? Ele talvez tenha sido o primeiro evangelista. Eu não posso chamar ele de apóstolo porque ele não era judeu, né? Porque apóstolo é judeu, mas evangelista ele foi, porque ele saiu anunciando essas maravilhas. Marcos 5:20. Ele se retirou, pois, e começou a publicar. Publicar é o quê? Tornar público em Decápolis tudo quanto lhe fizera Yeshua. E todos se admiravam. Quantos não se converteram? Nós não sabemos, a palavra não fala, mas ele foi um grande evangelista de Yeshua. Lembra que eu disse que nós precisamos entender que Yeshua não faz nada, mas absolutamente nada à toa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Você já tinha imaginado isso, meu irmão?